Temos estudado no mês de janeiro a série chamada Cristo em Nós. Falei aqui no primeiro domingo, quando pregava, que muitas pessoas estão acostumadas com um Cristo como esse, que está pintado numa parede. Ou um Cristo que é a imagem dos filmes de Hollywood. Ou talvez com outro Cristo que é pintado pelas mídias sociais, pelas pessoas que estão em evidência nos grandes holofotes da mídia TV, redes sociais, e daí as pessoas pintam um Cristo que não é o Cristo pintado nos evangelhos, mas nós que somos igreja do Senhor, e que somos o povo que se chama pelo nome do Senhor, e convertidos ao Senhor Jesus Cristo, temos um dever de manifestar esse Cristo que está em nós, para que esse Cristo seja divulgado, o nome dele seja espalhado por todas as nações da terra. Mas esse Cristo em nós, e aqui a gente já vai para a nossa agenda do mês de janeiro, esse Cristo que está em nós é um Cristo, em primeiro lugar, que nos persegue. Ele é um Cristo que nos persegue. No primeiro domingo eu compartilhei com vocês a história de Zaqueu. Semana passada o presbítero Sebastião compartilhou que esse Cristo é o Cristo que também morreu por nós. Hoje, pela graça de Deus, veremos que o Cristo ao qual pregamos, o Cristo que é a luz do mundo, que é a água viva, é o Cristo que nos sacia a sede do nosso coração, sacia os nossos anseios. E na semana que vem veremos que o Cristo que está em nós é o Cristo que nos diz quem somos. É o Cristo que define a nossa identidade. Eu queria começar hoje, antes de lermos o texto bíblico, convidando você para ir para o comecinho da década de 90. Talvez você não conheça essa banda até hoje, mas no começo da década de 90, a banda irlandesa U2 lançou uma música que a tradução dela em português é "Eu ainda não encontrei o que eu estou procurando". E durante a letra dessa música, o vocalista, o Bono Vox, ele escreve que ele procurou por várias montanhas, ele desceu até o inferno, ele falou a língua dos anjos, ele procurou de várias maneiras procurar um amor que saciasse a vida dele, mas ele ainda não encontrou aquilo que ele está procurando. O verbo no infinitivo, eu estou procurando algo. Em vários lugares, o escritor dessa música e todos aqueles que cantam, e eu creio que todos nós, procuramos algo, buscamos por algo, temos uma sede que precisa ser saciada, mas essa sede, muitas pessoas nos nossos dias, do nosso lado, no nosso trabalho, ainda não encontraram o que estão procurando. A gente vai ver hoje, vai se debruçar sobre um texto da Palavra de Deus, um texto que conta a história de uma mulher que, por anos a fio, não encontrava o que ela estava procurando, mas que um dia ela foi encontrada. Ela foi encontrada. É a mulher do poço da cidade de Sicar, conforme o evangelista João nos narra no capítulo 4 do seu evangelho. Eu te convido a prestar atenção na leitura. Eu leio na versão NVI, a nova versão internacional. A palavra de Deus diz assim: Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais à Galiléia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: Dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: Como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: Se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher: O Senhor não tem com que tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva?
Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse: vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Feche os seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor Jesus, nós estamos expostos à Tua Palavra nessa hora e nós te pedimos por misericórdia. Clamamos por misericórdia porque sabemos que de nós mesmos nada há de bom, mas pela graça, pelo favor imerecido, pela obra de Jesus Cristo, por aquilo que Teu Espírito realiza em nós, nós clamamos que mais uma vez o Senhor venha falar. Fala, Senhor, comigo, fala através de mim, fala ao coração dos meus irmãos. E que no nome de Jesus, a Tua palavra que já foi lida, encontre lugar no coração de cada pessoa que está aqui. Encontre lugar, Deus, em corações sedentos, em corações cansados, em corações fadigados. E que no nome de Jesus, a Tua palavra encontrar lugar em nossos corações, nessas terras secas, exaustas, áridas. Que no nome de Jesus a Tua palavra frutifique e gere frutos para a vida eterna. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. No primeiro sermão dessa série, a gente falou sobre a vida do Zaqueu, um publicano, um cobrador de impostos, que correu até Jesus, que subiu numa árvore porque ele queria desesperadamente encontrar Jesus. Havia uma sede no coração daquele cobrador de impostos, aquela pessoa que vivia, sim, desfrutando dos bens que a riqueza podia dar, mas à margem da sociedade, porque ele era considerado um traidor da pátria. Havia uma sede no coração dele que foi saciada pela presença de Jesus e pelo convite de Jesus, se convidando a ir cear na casa do Zaqueu. Hoje, a gente vê que Cristo também vem ao nosso encontro na nossa sede. Assim como Zaqueu foi buscando Jesus, mas Jesus puxou o tapete de Zaqueu e falou: Zaqueu, você precisa cair na real. Tem pessoas que puxam o nosso tapete para o mal, não é verdade? Mas Jesus, quando puxa o nosso tapete, é para a gente cair na real. Para a gente poder se ligar em algumas coisas que a gente não estava ligado antes. Mas Cristo, quando vem ao nosso encontro, existem algumas coisas que acontecem na nossa vida e uma delas é ter a nossa sede saciada. Nesse encontro de Jesus com essa mulher, um versículo que me chamou muito a atenção era o versículo 4, quando o evangelista João, ao escrever o seu evangelho, diz que para Jesus era necessário passar por Samaria. E daí eu fui olhar no mapa da região da Palestina naquela época,
vocês vão ver que aqui embaixo está a região da Judéia, onde Jesus estava. No meio a gente tem a Samaria, e aqui em cima a gente tem a Galileia. Jesus estava indo para a Galileia, só que existem dois problemas. Aqui na região de Samaria, aqui onde eu estou com um pontinho, aqui agora, aqui e lá em cima, é uma região muito montanhosa. Então os viajantes naquela época evitavam fazer esse caminho, principalmente se o viajante fosse um viajante judeu. Sabe por quê? Muito tempo antes, quando o povo de Deus foi levado para o exílio, as pessoas mais pobres que continuaram na região de Samaria, elas começaram a se misturar com babilônios, com assírios, que acabaram se mudando para a região de Samaria. E quando os judeus voltaram para a sua terra, eles começaram a ter muito preconceito com essas pessoas que eram etnicamente miscigenadas. Eram pessoas étnica e religiosamente misturadas. A religião havia se pervertido fazia muito tempo. Então, o bom judeu que fosse viajar da região da Judéia para a região da Galileia, fazia isso, evitava as montanhas, claro, mas fazia isso aqui, ó. Vinha pela região da Pérea, essa região aqui de cima, que não tem o nome, mas que está num tom meio pastel aqui, é a região de Decápolis, as 10 cidades, e enfim chegava à região da Galileia. Jesus, que poderia ter evitado a região montanhosa, Jesus, que poderia ter evitado o contato com samaritanos, impuros, hereges, pessoas que perverteram a religião, pessoas que não criam e não praticavam mais os bons costumes que nós, judeus, praticamos. Jesus, que poderia ter evitado, ele enxerga que a sua passagem por Samaria era necessária. Por que essa passagem é necessária? A gente não leu esse versículo, mas o versículo 34, do capítulo 4 de João, a gente vê que Jesus mostra que era necessário ele passar por essa cidade, a cidade de Samaria, porque a missão dele precisava ser cumprida naquele lugar também. Jesus diz: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou a cumprir a sua obra. Havia muito povo para ser salvo em Samaria. E a gente vai ver, depois desse texto que eu li, que aquela mulher chama os seus vizinhos, chama as pessoas ao redor e diz: existe um profeta de Deus, existe um homem de Deus que disse tudo aquilo que aconteceu na minha vida. Ele é o enviado. E ela correu e ela evangelizou a região de Samaria e muitas pessoas vieram se converter. Tanto que Jesus, que estava só de passagem por Samaria, ficou 2 dias naquela região. Era necessário que Jesus passasse por Samaria, porque havia pessoas sedentas naquele lugar. Olhando para nós hoje, eu espero que aqui, na Igreja Presbiteriana do Jardim São Paulo, o Senhor Jesus encontre pessoas sedentas. Encontre pessoas sedentas. Era necessário Jesus passar pela nossa vida, pela nossa casa. Era necessário que Jesus fizesse um desvio de caminho. E aí você pode olhar a sua história, como e onde Jesus te encontrou, até onde Ele foi para te encontrar. Era necessário que Jesus fosse até aquele lugar onde você estava, para te encontrar. Mas esse Jesus que vem ao nosso encontro, e aqui a gente vai ver na narrativa de João capítulo 4, esse encontro de Jesus com a mulher foi um encontro extraordinário, diferente do encontro de Jesus comigo. Eu nasci na igreja, meus pais sempre me ensinaram o Evangelho, então quando eu entendi o Evangelho, não foi algo tão fora do normal assim. Mas o encontro de Jesus com essa mulher era um encontro extraordinário. Os versículos 7 e o versículo 9 dizem o seguinte: isso se deu por volta do meio-dia, o encontro de Jesus com essa mulher. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? E aí João, entre parênteses, coloca uma nota explicativa, porque eram pessoas de fala grega que estavam lendo o Evangelho, então eles não entendiam muito bem dos aspectos culturais. Então João faz esse comentário: pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Lembra daquele background histórico do exílio, que os samaritanos corromperam a religião, corromperam até os costumes étnicos de casar judeu com judeu apenas? Foi isso que aconteceu. Esse encontro é extraordinário de Jesus com a mulher por alguns motivos. O primeiro motivo é porque Jesus quebrou os preconceitos de gênero. Naquela época era proibido de que um homem, e ainda mais Jesus, um judeu, falar com uma mulher sozinha.
Na verdade, era proibido que uma mulher dirigisse palavra ao homem. E um homem falar com a mulher era algo muito escandaloso naquela época. O primeiro paradigma que Jesus quebra, o primeiro preconceito que havia na época, Jesus quebra falando com uma mulher e ouvindo uma mulher, o que era pior ainda para um homem numa sociedade como aquela. Mas esse encontro é extraordinário também por um segundo motivo. Além de quebrar o paradigma de gênero, Jesus quebrou alguns paradigmas raciais e religiosos. Judeus não se dão bem com samaritanos. E a gente conhece a história. A gente sabe muito bem por que judeus não se dão bem com samaritanos. Mas Jesus quebra esses paradigmas. Jesus parece não se importar muito com as convenções e os costumes bobos que a gente cria, com as divisões bobas que a gente cria. Jesus vai, quebra o paradigma racial, conversa com a samaritana impura, conversa com a samaritana herege. Mas por último, esse encontro é extraordinário, porque Jesus quebra um terceiro paradigma, um paradigma moral. A primeira expressão grifada aí é o horário em que isso se deu. Por que que o evangelista João quis registrar o horário em que isso aconteceu? Meio-dia. A gente é habitante do século XXI, a gente está acostumado a ter água muito fácil. Agora tenta se teletransportar para 2000 anos atrás, no Oriente Médio, região da Palestina, pouca água encontrada, você tem que caminhar horas e horas às vezes para poder encontrar água num poço ou num oásis. Essa mulher fazia esse caminho todo dia, não tinha um horário melhor para ela buscar água? Pela manhã, quando o sol ainda estava fresco, ou no finalzinho da tarde. Aquela mulher, a gente vai descobrir logo adiante, que ela sai num horário não popular para buscar água, porque as mulheres direitas frequentavam o poço no horário mais cedo. E aquela mulher que era toda torta, tinha uma vida toda torta, ela vai num horário onde ela não vai ser discriminada, onde ela não vai ser olhada de lado, onde ela não vai ser, no horário em que ela não vai ser julgada. Aquela mulher marginalizada, aquela mulher notoriamente pecadora, que se sentia como aquele cachorro cheio de pereba que a gente não quer nem passar perto. Ela começou a criar os próprios mecanismos de defesa para que a sociedade da época não a julgasse, mesmo os samaritanos que eram impuros, não a julgassem. Um encontro extraordinário. Era necessário que Jesus passasse por Samaria para se encontrar com essa mulher. E a gente percebe que essas 3 barreiras foram quebradas por Jesus. E eu comecei a me perguntar, quais barreiras e impedimentos nos distanciam hoje de Jesus? Se não são barreiras mais étnicas, se não são barreiras religiosas, afinal, somos cristãos, somos da religião que leva o nome do Jesus Cristo. Se não são barreiras de gênero mais, quais são as barreiras e impedimentos que têm se levantado hoje e me distanciado de Jesus, me distanciado de um relacionamento com Ele? Talvez seja uma barreira moral, talvez seja uma culpa que você carrega do passado, talvez seja uma culpa que você carrega do presente, de hoje em dia. Jesus não se importa com nada disso. Era necessário que ele passasse nesse lugar imundo e quebrasse todas essas barreiras para se encontrar com uma pessoa sedenta. E essa pessoa sedenta levou muitos outros sedentos a se encontrarem com Cristo. E aqui na sequência do texto que a gente leu, a gente vai ver que Cristo, ele sacia a sede daquela mulher. E esse Cristo sacia a nossa sede hoje também. Vamos ler juntos os versículos 10 e 11? Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher: Senhor, não tem com que tirar água, e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Olha só a mulher colocando mais dificuldade de novo. Não bastasse as barreiras que Jesus transpôs para se encontrar com ela, o Senhor não tem com que tirar água, o poço é fundo. Mas, antes da gente chegar e analisar essa fala da mulher,
eu queria te convidar a olhar para aquilo que Jesus fala. Se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. É aquela situação, você sabe com quem você está falando? Você sabe com quem você está falando? Geralmente a gente ouve essa fala num tom de arrogância, né? No nariz em pé. Mas Jesus olha para aquela mulher e fala, moça, se você soubesse quem está falando com você, você não sofreria tanto interiormente. Se você soubesse quem está falando com você, eu teria te dado, sabe o quê? Água viva. O sentido dessa expressão, água viva, é a fonte de esguichos, não a água de poço, não a água parada, mas é uma água que jorra, que brota e que dá esguichos. Água viva, água em abundância, ilimitada. Água que flui e que não precisa ser buscada num poço. Se você soubesse com quem você está falando, seus problemas teriam acabado. A sua sede teria acabado. O Cristo que nos sacia. E aí na sequência do versículo, a gente vai ver Jesus falando mais uma vez com aquela mulher. Quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Quem beber da água desse poço vai precisar voltar aqui todo dia para buscar água novamente. Mas quem provar da água que eu der, nunca mais vai ter sede outra vez. Pelo contrário, essa água que vai começar a brotar do seu interior vai se tornar uma fonte de esguichos a jorrar para a vida eterna. Jesus atinge o mais profundo do coração daquela mulher. Ele atinge o desejo de descanso daquela mulher, porque lembrem-se, ela ia no pior horário do dia buscar água, no sol causticante do meio-dia. O desejo de satisfação e de descanso daquela mulher poderia ser saciado em Jesus. E Jesus oferece para ela a água que saciaria a sede interior daquela mulher. Meus irmãos, essa expressão água viva, além de nos reportar o sentido de que é uma água de esguichos que flui e que é uma água abundante e ilimitada, aqui no Evangelho de João, água viva significa vida eterna. Se lembram da canção que eu citei no começo do sermão? Eu ainda estou buscando aquilo que eu procuro? Eu ainda não encontrei aquilo que eu estou buscando? Todos nós temos no nosso coração uma sede pela eternidade, uma sede, um anseio pela eternidade, pela vida eterna, que não vai ser saciado de outra forma. E aqui Jesus oferece para aquela mulher a vida eterna. Eu te dou, mulher, a água que você tanto está procurando, mas que você está cansada de buscar. A mulher lhe disse, Senhor, dê-me dessa água então, eu quero que o meu sofrimento se acabe. Eu quero parar de passar vergonha toda vez que eu tenho que colocar minha cara para o lado de fora da rua. Eu quero parar de ser motivo de chacota na vizinhança. Porque eu sou uma mulher de moral duvidosa. Eu quero, Senhor, ter descanso para os meus males, carregar esse cântaro pesado todos os dias. As outras mulheres buscam cedinho a água, porque daí elas têm água para poder fazer as atividades domésticas o dia inteiro. E eu atraso todo o meu serviço dentro de casa, por quê? Porque eu não posso buscar no mesmo horário que elas. Eu sou uma imunda, eu sou uma impura. Dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui, nem precise passar por essa humilhação novamente. Dá-me dessa água. Só que, embora ela tivesse uma sede no coração dela, ela não reconhecia que essa sede era uma sede espiritual. Ela queria que Jesus solucionasse apenas os problemas físicos dela, a vergonha que ela passava. Ela queria que Jesus solucionasse o problema dela de ter que carregar o cântaro pesado. Ela queria ter água para nunca mais ter o incômodo, o problema de buscar água. Ela não parece entender direito qual tipo de água Jesus está oferecendo para ela.
E se a gente olhar para nós, será que nós temos discernido bem qual tipo de sede nós temos no nosso interior? Qual é a sede no nosso coração? Ou será que nós continuamos a pensar que Jesus veio satisfazer as nossas necessidades físicas e aspirações materiais? Irmãos, hoje pela manhã eu compartilhava com os adolescentes na carta aos Gálatas que um dos problemas muito sérios que aquela comunidade enfrentava era que o evangelho havia distorcido. E a gente fazendo um comparativo em como o evangelho tem sido distorcido na nossa nação, a gente vê o evangelho para tudo que é tipo e para tudo que é gosto. As pessoas vão até templos, vão até igrejas e têm as suas necessidades físicas, as suas necessidades emocionais satisfeitas, não pelo evangelho, não pela água viva, mas por uma água rota, uma água podre, que é a água de um evangelho adulterado que tem sido servido em muitos lugares hoje. Pessoas que têm uma vida imoral, pastores que levam vidas imorais, mas que todos os domingos sobem ao púlpito, pregam um falso evangelho e arrebatam milhões de pessoas, porque as pessoas ouvem aquilo que querem. Outro dia eu conversava com uma irmã, e essa irmã falava comigo: Tássio, eu estive de perto conhecendo uma outra denominação, e eu percebi que muitas pessoas saem de igrejas históricas como a presbiteriana, batista, e acabam indo para essa denominação porque lá eles são mestres em falar o que as pessoas querem ouvir. E quase eu fui enganado e quase fui em determinado momento da minha vida. O evangelho que Jesus traz é um evangelho que sempre é um evangelho que nos confronta com o nosso pecado, a gente vai ver isso daqui a pouco. Aquela mulher tinha uma sede no coração dela, mas ela não sabia identificar que sede era essa. Ela achava que era uma sede puramente física e material. Se ela entrasse numa igreja que as necessidades imediatas dela fossem saciadas, ela provavelmente nunca ia descobrir e nunca estaria satisfeita, porque ela estaria se satisfazendo com uma água podre, uma água que não é suficiente para satisfazer a alma. Falando sobre essa sede, esse anseio no coração, no meu primeiro sermão aqui eu citei esses dois grandes homens de Deus, e hoje eu faço questão de citá-los novamente. O primeiro deles, Santo Agostinho de Hipona: fizeste-nos para ti, e inquieto está o nosso coração, enquanto não repousar em ti. A sede do meu e do seu coração não é por bens materiais, não é por ter a família que nós queremos, não é por adquirir aquilo que nós tanto desejamos. Existe uma sede no nosso coração que deixa o nosso coração, a nossa alma inquietos, enquanto não encontrarmos descanso, repouso nesse Jesus. Séculos depois, o C.S. Lewis, olhando para Agostinho, lembrando desse desejo que existe na nossa alma por eternidade, C.S. Lewis escreve: eu descobri em mim mesmo desejos os quais nada nessa terra pode satisfazer. A única explicação lógica é que eu fui feito para outro mundo. A única explicação lógica para essa sede que você sente no seu coração e que nada sacia é que existe algo fora desse mundo que pode te saciar. Não é de fora para dentro que a gente sacia a sede do nosso interior. Não é com a água que o mundo oferece de fora para dentro que a gente sacia a nossa sede. É uma água que brota do nosso interior e se torna dentro de nós uma fonte a jorrar. A gente chegou nesse ponto, Cristo que nos conhece e trata com o nosso pecado, diferente da teologia que é pregada hoje em dia ao gosto do freguês. O evangelho de Jesus é um evangelho raiz, o evangelho que nos confronta com o nosso pecado, sim, mas nos confronta de forma amorosa, mas nos confronta. Não é o evangelho que passa a mão na nossa cabeça. Versículos 16 a 18, Jesus disse para a mulher: vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve
5. O pastor Gustavo já fez essa brincadeira aqui. Tá querendo competir com a Gretchen, né? Ou com o Fábio Júnior, que teve várias esposas também, né? Você já teve 5. E o homem com quem você vive agora não é seu marido. O que você acabou de dizer é a mais pura verdade. A sede do coração daquela mulher, ela buscava saciar com relacionamentos. A gente vê tantas pessoas se entregando a relacionamentos atrás de relacionamentos no nosso dia. E o pastor Timothy Keller, ele, em contrapartida ao movimento que diz tudo que você precisa é amor, um novo amor, o pastor Timothy Keller escreve e diz assim: você não precisa de um novo amor. Você não precisa de um novo amor. Porque você vai viver uma vida inteira tapando o buraco que uma paixão deixou em você, e daí você vai colocar outro no lugar, e você nunca vai conseguir, o seu coração vai viver todo fraturado, todo rasgado, cheio de buracos, e esses buracos vão ser tapados, mas nunca preenchidos. Sabe quando você coloca um band-aid num corte que você precisaria levar pontos? É isso que a maioria das pessoas tentam fazer hoje. Colocar band-aids em cortes profundos na sua alma, em buracos profundos da sua alma. De forma doce, porém firme, Jesus toca nos nossos pontos cegos. Jesus chega no ponto cego daquela mulher. Você falou bem que você não tem marido, porque você já teve 5, e o que você tem agora não é marido seu. Você tentou saciar a sua sede com vários deles, mas você não caiu na real ainda. Quando eu falei que Jesus puxa o nosso tapete para a gente cair na real, você não caiu na real ainda, que não é de um novo amor que você precisa. Jesus toca nos nossos pontos cegos e nos mostra as formas erradas com as quais eu e você tentamos saciar a nossa sede. De que formas erradas você tem tentado saciar a sua sede, meu irmão, minha irmã? Quais são os seus band-aids? Quais são os seus pontos cegos? Qual tem sido a busca da sua vida? Eu tenho separado as últimas semanas para meditar em uma afirmação que Jesus faz uma pergunta que Jesus faz várias vezes no decorrer dos evangelhos: o que queres que eu te faça? Se eu estivesse diante de Jesus e ele me fizesse essa pergunta para mim, qual teria sido a minha resposta? Qual é a minha sede? Quais são os lugares errados com os quais eu tento tapar os buracos no meu coração? A mulher responde para Jesus e parece que toda hora está jogando para o outro respostas a perguntas que não foram feitas. Jesus pergunta: onde está o seu marido? Ela diz: não tenho marido. E daí Jesus fala: você bem disse, porque você já teve 5 e o que você está agora não é seu marido. Daí a mulher tenta mudar de assunto. Olha só, eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. No meio, entre a última afirmação de Jesus e essa fala da mulher, existe uma outra conversa que também parece que não tem nada a ver. E é aquela conversa que vocês bem conhecem. Senhor, onde a gente deve adorar? É aqui no Monte Gerizim, que fica em Samaria, o Monte dos Samaritanos, ou o Monte dos Judeus, o Monte dos Puritanos? Os samaritanos impuros ou os judeus puritanos? Aonde eu devo adorar? Por mais que aquela mulher ainda não tenha reconhecido plenamente a sede do coração dela, ela começa a entender que o assunto de Jesus, desde o começo lá sobre água, era um assunto sobre adoração, sobre busca do coração, sobre sede do coração. A gente tem sido muito influenciado pelo livro do James K. Smith, que diz que você é aquilo que você ama. Quais são as sedes do seu coração? O que tem formado o seu coração, o que você tem desejado todos os dias. E aquela mulher começa a entender que o assunto sobre aquela conversa é sobre adoração. E a gente poderia ficar nesse texto por pelo menos mais 2 domingos falando sobre as várias nuances, mas eu quero passar dessa conversa que Jesus teve com ela sobre adoração, para que a gente não se estenda muito, para essa fala da mulher.
Eu sei que existe um debate sobre onde adorar, mas eu sei também que o Messias está para vir. Quando ele vier, ele vai explicar tudo para nós. E Jesus fala: moça, de novo, você não está entendendo. Você não está entendendo com quem você está falando. Eu sou o Messias. Embora os judeus esperem o Messias, os samaritanos também esperavam pelo Messias, que ia explicar tudo para eles, a forma como viver, a forma correta de viver. E Jesus fala: eu sou aquilo que o seu povo espera há tanto tempo. Eu sou a resposta para o clamor de vocês, para onde se deve adorar. Não é mais no Monte Gerizim, não vai ser mais no monte do templo em Jerusalém. Os verdadeiros adoradores, as pessoas que têm sede de Deus, as pessoas que têm fome de Deus, não se prenderão mais a um lugar físico, não se prenderão mais a fórmulas, mas as pessoas que têm fome e sede de Deus, esses sim adorarão o Pai em espírito e em verdade. Livro de Hebreus, capítulo 12. O escritor aos Hebreus diz que nós não temos nos achegado a um monte no qual nós trememos mais de medo, que simboliza o Monte Sinai, quando os israelitas, saindo do Egito no deserto, tremiam de medo quando o Senhor, por meio de trovões, falava com Moisés lá no cume do monte. Não existe mais o Monte Gerizim, não existe mais o Sinai, não existe mais o Monte de Jerusalém, o monte do templo. Existe uma outra montanha que vocês precisam subir, a montanha dos que adoram o Pai em espírito e em verdade. A gente já vai ver qual montanha é essa. A pergunta de Jesus para aquela mulher é: o que você precisa? O que você quer de mim? O que você realmente veio buscar? Você consegue finalmente, mulher, identificar a sede do seu coração? É pelo Messias. Eu sou o Messias, eu estou falando com você. Eu passei por Samaria, eu te encontrei nesse lugar que é curva de rio para te encontrar. Agora que aquele que é a materialização dos seus anseios está diante de você, o que você quer de mim, o que você veio buscar? Não é no Monte Gerizim que você vai achar, não é no Sinai, não é no Monte do Templo, é numa terceira colina, o Monte do Calvário. O Monte do Calvário, quando aquele que é água viva foi perfurado por uma lança, derramou o seu sangue por nós e saciou a nossa sede de vida eterna. Lembrem-se que Jesus está saindo de Jerusalém porque as pessoas queriam matá-lo. Ele está subindo para a região da Galileia, mas logo depois Jesus vai fazer o caminho inverso, voltando para Jerusalém, para ser morto. Não é mais o Monte Gerizim. Hoje todas as nações sedentas correm até o Monte do Calvário, anelando, esperando pelo momento em que a sua sede finalmente será saciada de uma vez por todas. Existe um episódio muito bonito no Evangelho de João ainda, esse Evangelho que a gente está estudando, e vocês vão perceber ao ler João que a temática água é muito presente em vários dos capítulos. Um capítulo antes, o capítulo 3, é o encontro de Jesus com Nicodemos. Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino dos céus. E Jesus está já em Jerusalém, perto da época em que ele seria morto. E no final da festa dos tabernáculos, Jesus se levanta e diz: vamos ler juntos? Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Meus irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. A sede daquela mulher não era sede de coisas materiais, era uma sede que nem ela mesma conhecia. A nossa sede, muitas vezes nós não conhecemos. Quando nos colocamos diante de Jesus, Ele diz: eu sou a água viva. Eu sou. Se alguém tem sede, venha a mim, que sou essa fonte de esguichos. Venha a mim e beba. Venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas de esguicho. E é muito interessante como
todas essas passagens de João que falam a respeito de água, elas estão ligadas a uma passagem do Antigo Testamento. A gente já está próximo de acabar. Há uma passagem lindíssima, Ezequiel capítulo 47, o finalzinho do livro, quando Ezequiel é levado por Deus numa visão a ver que do templo, debaixo do altar, começava a sair água, e essa água foi jorrando e se tornou um rio. E Ezequiel desesperado, tentando saber o que estava acontecendo, aquela inundação em Jerusalém. Ezequiel entra, vê águas aqui pelos tornozelos, depois água nos joelhos, na cintura, nos lombos, e quando ele tenta atravessar mais 1000 côvados, aquele rio se torna um rio caudaloso, que não dava pé. Mas algo muito interessante que Ezequiel narra para a gente, no capítulo 47 do seu livro, é que esse rio caudaloso, que não dava pé, passava por vários lugares desérticos, por várias regiões desérticas como Samaria. E esse rio que passava trazia cura e vida para tudo que estava morto. Irmãos, a sede que Jesus tem para saciar o nosso coração é uma sede grande, sim, mas o rio com o qual ele sacia, o rio que ele mesmo é um rio caudaloso. É um rio caudaloso que passa pela nossa vida, traz cura para as nações. É um rio que traz cura para as nossas mazelas morais e espirituais. É um rio que traz cura e se torna dentro de nós uma fonte viva a jorrar, que tira a sede das outras pessoas. É um rio que, além de trazer cura, traz vida aonde há morte. Aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. O que a gente vai levar para casa? Vamos ler juntos? Deixe Cristo derrubar suas barreiras, tratar com o seu pecado e saciar a sua sede de vida eterna. Deixe esse rio passar. Essa fonte de águas vivas que traz cura para a sua alma cansada, ferida. Essa fonte de águas vivas que tira a sede da sua alma e tira a sede de uma vez por todas e que acaba com seus questionamentos: aonde eu devo adorar? Não! De uma vez por todas, Cristo se tornou o rio a fluir dentro de nós. A última música que nós cantamos, o que Cristo oferece, Ele é a luz do mundo, Ele é a água viva que sacia a nossa sede, a sede do nosso interior. Que Deus te abençoe e que, no nome de Jesus, as suas barreiras internas sejam derrubadas e que você se deixe que Cristo derrube essas barreiras dentro de você. Que a sua sede de vida eterna seja saciada por aquele que é o rio e a fonte de água viva, aquele que pode te dar vida para sempre. Amém.